muitas vezes está justamente nessa valorização e nós atribuirmos, buscarmos o real significado, o sentido da vida. Olá! Olá! Bem-vindo todos que estão hoje assistindo essa nova live da nossa palestra na Associação Espírita Teresa d'Ávila, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem-vindo todos e todas que estão assistindo hoje, no dia de hoje, ou que em próximos dias também vão nos assistir. Que as bênçãos de Jesus, de Teresa d'Ávila, com toda a sua equipe, possam estar nos amparando, nos fortalecendo, nos dando coragem, ânimo, enfim, nos proporcionando também instruções e orientações para que possamos aproveitar ao máximo a nossa reencarnação, os acontecimentos da vida, e para que possamos também compartilhar com as demais pessoas esses fluidos de fraternidade, de generosidade, de paz, de alegria, de bom ânimo, de coragem, enfim, compartilhando com toda a humanidade visível e invisível tudo isso que vem de bom para todos nós. Hoje estamos aqui para trabalhar com um tema bastante interessante, mas antes vamos dar um olá para o nosso companheiro e amigo de longa data, Henrique Miranda, do Rio de Janeiro, da Associação Espírita Pedro II, e também participa efetivamente do CEU do Rio de Janeiro, o CEU, que é como se fosse a CRE aqui no Rio Grande do Sul, ele também participa. E tem um programa bastante importante, que Isso é Papo de Espírita. Tudo bem, Henrique? Olá, Sônia, boa noite a todos. Vocês vão ter que aturar o meu sotaque aqui, mas nós vamos falar de Jesus com muito carinho. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema valorização da vida. Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é considerado o mês de setembro, setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E qual a melhor forma de nós prevenirmos o suicídio do que nós valorizarmos a vida? Não é mesmo, Henrique? É interessante porque o Setembro Amarelo ele tem origem no Mustang Amarelo do Mike M., que foi um rapaz que ajudava todas as pessoas. Ele era americano, morava nos Estados Unidos, ele ajudava todas as pessoas, se dedicava muito, aquele cara boa praça que vai na casa das pessoas, aí leva um bolo e corta a grama e ouve. Sempre disponível. Sempre disponível, e de uma hora para outra ele tira a própria vida. E uma amiga dele não se conformou com aquilo, porque ele tinha recém feito uma coisa que ele queria muito, que era reformar o Mustang dele, um Mustang clássico, é um clássico americano, e ele pintou de amarelo o carro, ficou muito bonito, mas ele acaba tirando a própria vida. E por que isso aconteceu? Porque o que faltou ali para o Mike M. Tirar a própria vida? Ele que vivia tão bem com ela. O que faltou? Muitas vezes está justamente nessa valorização e nós atribuirmos, buscarmos o real significado, o sentido da vida, né, dos acontecimentos, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nós muitas vezes, no momento que nós estamos vivenciando uma determinada adversidade, um determinado sofrimento, seja de qual ordem for, seja financeiro, seja uma questão de saúde, enfim, ou a perda de um parente ou de um amigo, uma amizade próxima,
seja qual for o motivo, baixa a nossa autoestima, baixa também, nós ficamos assim um pouco reféns de nós mesmos e quase que entramos em um processo de depressão, sem valorizar a vida, sem dar um significado para essa vida, sem entender realmente o que essa vida está nos trazendo. Então, parece que tudo aquilo que possa nos libertar, né, nos faz com que muitas vezes a gente busque ali no suicídio. E eu falo que a gente busque o suicídio porque nós aqui não estamos falando somente no suicídio direto, mas quantas vezes cometemos o suicídio indireto? Muito bem lembrado, Sônia. Quando nós nos desvalorizamos o nosso próximo, desvalorizamos as situações, os momentos, as questões que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sônia, eu lembrei de um livro que é comum a nós dois, que nós gostamos muito, e que vem muito a calhar no que você está comentando, que é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Sim. Ela fala, em certo ponto, da cultura faltante. É algo que nos falta na nossa cultura, talvez até mundial, mas particular também aqui no Brasil, que é a falta de maturidade, a falta de realidade, e que Joana até nos faz uma observação que nós somos muito mal educados, porque sempre nos dizem que nós não vamos adoecer, que a vida vai ser maravilhosa e que ninguém vai morrer, e que nós não vamos morrer, que nós não vamos ter desamor, que nós somos lindos, maravilhosos, o que reflete até na cultura das mídias sociais, das fotos maravilhosas, das viagens constantes, e isso não tem um pouco a ver com essa intolerância vamos dizer assim, às características que a vida se apresenta aqui no nosso planeta, que é de prova e expiação, e aí a pessoa quer sair dele. Não tem um paralelo interessante nisso aí? Bem interessante, porque até como a Ana Cláudia, ela trabalha com a medicina preventiva, cuidados paliativos, com pacientes terminais, e é bem interessante, assim, este livro, e até em algumas palestras que nós encontramos dela no YouTube, quando ela fala justamente desses pacientes que, mesmo em um estado terminal, e nós vamos lembrar também da escritora Raquel Heinemer, que escreveu Bênçãos do Meu Avô, que também trabalha com pacientes em fase terminal. E justamente alguns pacientes conseguem encontrar e encaram aquele momento não apenas com uma naturalidade, mas é algo que está posto no nosso dia. Como a Ana Cláudia bem fala, o que separa o dia do nascimento do dia da morte é o tempo. E ela faz uma pergunta muito interessante: e o que é que nós fazemos com este tempo? E em um determinado ponto do livro também, aliás, esse livro é rico em reflexões, né? Não é? Sim, o tempo inteiro. E que a gente vocês não vão ter um capítulo, vocês não vão atravessar um capítulo que não haja uma profunda reflexão em diversos pontos do capítulo. E até ela conta o quanto ela vinha sofrendo e o quanto para ela estava sendo angustiante uma série de situações que ela estava vivenciando e que ela não estava mais conseguindo nem mesmo lidar, e até mesmo ela abandonou a faculdade de medicina, e depois ela retornou, e depois ela volta e ela vai para a obstetrícia justamente porque ela disse, não, eu quero pensar agora na vida e não pensar na morte. Então, ela faz uma reflexão muito interessante. Não querer falar na morte
é uma questão de muito preconceito, porque é algo que está posto no nosso dia. Nós vamos, sim, o corpo físico, embora nós sejamos imortais, espíritos imortais, mas a nossa passagem, ela terá uma finalização nessa atual reencarnação. É claro que ela não aborda com essa questão da reencarnação. Agora, quem está abordando aqui somos nós, não é? Mas nós temos esse processo de finitude aqui, nesta encarnação, e não querer falar neste dia de transição, ela, então retomando a Ana Cláudia, ela coloca que isso é uma questão de extrema infantilidade, de extrema imaturidade, de um grande preconceito. É como se nós fôssemos crianças querendo brincar de esconder em um local, em uma sala totalmente vazia de móveis. Ou seja, nós não temos onde nos esconder. Nós, então, tapamos os olhos para fazer de conta que nós não estamos vendo. Não é? E isso é interessante, quando a gente não quer falar sobre determinadas questões, então é como se nós estivéssemos nos escondendo, e talvez seja essa a grande questão da valorização da vida. A gente poder olhar para aquilo que está acontecendo e poder refletir, meditar, que ensinamentos está acontecendo ali. É claro que muitas vezes nós ficamos cansados, é muito repetitivo, ou por muito tempo vem acontecendo, ou então a pessoa vem se sentindo entristecida, não é? Mas talvez ainda ela ou todos nós não tenhamos extraído daquele momento, daquela situação, a aprendizagem necessária, a aprendizagem importante. E isso me remete, e eu queria até abordar o assunto da dor, mas antes, falar então um pouco do livro também, porque eu lembrei que ela muda a pergunta que todos nós fazemos. Porque geralmente a gente pergunta por que nós vivemos. E ela muda a pergunta e faz toda a diferença, porque para que nós vivemos? Para quê? Qual o objetivo? E nós podemos dar esse objetivo, essa razão para viver, de diversas formas, em qualquer situação que nós estejamos. Se você está desempregado, se você está empregado, se você está numa situação em que não possa se locomover. Então, qualquer situação, você pode dar um sentido para a vida. Você pode dizer para que eu estou vivendo e dar esse sentido. Então, é importante procurarmos esta razão. E interessante, Sônia, que o Espiritismo ele nos oferece um leque de opções. Pelo menos 1019 razões. Perfeito. Pelo menos 1019. São 1019 questões de O Livro dos Espíritos. Pelo menos essas 1019 questões e motivos e razões e explicações e motivações para nós relacionarmos com a vida, não é? Com a dádiva do viver, com a dádiva de estar aqui reencarnados. Nós somos muito mais do que o nosso corpo físico, nós somos muito mais do que todo e qualquer sofrimento que possa estar acontecendo no nosso dia a dia. Nós somos muito mais do que tudo isso. Mas, em alguns momentos, a nossa autoestima está um pouquinho voando, é um voo meio rasante, assim. E fortalecer tudo isso, nós precisamos buscar justamente isso que tu vens falando, não é, Henrique? Este sentido, esse significado, procurando essas razões, procurando nos fortalecer, e o sofrimento muitas vezes nos fortalece, mas não é o sofrimento só por si só, é o saber sofrer.
E aqui eu lembro, recordo novamente da Ana Cláudia Quintana, quando ela se deu conta que o que ela estava vivenciando, situações familiares, situações até mesmo no seu corpo, que ela estava sentindo muitas dores, até que um dia ela conseguiu compreender que a partir do momento que ela sabe lidar com os sofrimentos dela, ela consegue lidar com os sofrimentos dos outros. E é a partir daí que ela retoma tudo isso e consegue trabalhar muito bem com essas questões da medicina paliativa. E eu estava me falando do sofrimento, nós temos um dos motivos, né, do suicídio é acabar com a dor. E a dor é uma potência da alma, ou seja, a dor é aquilo que nos move, que nos modifica, aquilo que nos incentiva. E compreender a dor é importante para que nós possamos compreender o mundo que nós estamos. Porque quando nós encarnamos neste planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos ao mal. Né? E o mal, ele provoca a dor. O mal nos faz, nos traz um desconforto muito grande. E o que nós temos que fazer é trabalhar com as nossas outras potências, porque não é apenas essa que existe, mas que essa é aquela que desperta, é aquela que vai nos movimentar, mas existem muitas outras, o amor, por exemplo. Sim, sim, Leon Denis traz isso de uma forma muito interessante no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não é? Das potências da alma. E a todos que estão nos assistindo, é uma leitura que vale muito a pena ser feita, né? Ler sobre essas potências da alma, sobre a potência da dor, a potência do amor, do pensamento, enfim, uma série de potências que nós temos e que pode muitas vezes nos dar um up, né? Nós ficamos, levanta o nosso astral, porque aí a gente começa a entender algumas questões e valorizar a vida. É claro que com isso a gente não vai dizer que sim, que nós em algum momento nós não ficamos entristecidos pelo afastamento de alguém, ou muitas vezes porque nós estamos cansados de viver determinadas situações, elas são muito repetitivas e por um longo tempo, e as coisas vão, então, é claro que negar que nós nos entristeçamos em alguns momentos, ou mesmo em vários momentos da nossa vida, é até mesmo uma questão de infantilidade, não é? E de imaturidade espiritual. Nós vamos recordar até mesmo Jesus lembrando disso, momentos, não é? De ele entender o sofrimento, mas aconteceu, não é? E ele fica triste. O que ele faz? Ele recorre à prece. Exato. E até uma coisa interessante que a gente falou das potências da alma. E é um planeta difícil, então nós vamos nos entristecer com muitos cenários que nós nos deparamos. E a exemplo de Jesus, o que ele fez? Se recolheu em prece. Mas tem um detalhe nisso tudo, porque ele gostaria de companhia. Ele gostaria de companhia. E ele não teve essa companhia. Então, agora interessante é que nós podemos sempre ter essa companhia. E está passando aqui embaixo, não sei se vocês estão notando, devem ter notado, o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas. Então, existe o atendimento fraterno nas casas espíritas, mas nem sempre à disposição. Então, a pessoa acorda angustiada ou nem conseguiu dormir, e à meia-noite ela pode ligar para o CVV 188 e conversar com pessoas especializadas em escutatória, em ouvir com muito carinho e atenção aquela pessoa que está passando por aquele problema. E, olha, não precisa ligar só, não, mas eu só liga o potencial suicida, não. Como a Sônia está falando, aquela pessoa que está triste, solitária, precisando falar alguma coisa, precisando ser ouvida. Então, o telefone está aí passando. Né? Agora, lembrando do recurso da prece, esse recurso valioso que nós temos, e até emendando, né, quando a Ana Cláudia
no livro, ela fala para que viver, e a prece, a oração, pode ser um motivo para viver, porque nós podemos nos dedicar a orar para as pessoas que precisam, e isso nos dá uma utilidade imensa, nos preenche a vida. No que a vida estava vazia, a vida se preenche com um motivo para viver, que é o auxílio ao outro, e você não precisa nem sair de casa. E interessante tu falaste nessa questão da prece. Então, agora eu estava pensando, o que é a prece? A prece é um diálogo. É um diálogo com Deus, é um diálogo com Jesus, é um diálogo com os amigos, os nossos espíritos protetores, com Maria de Nazaré, enfim, com quem nós temos uma afinidade. É um diálogo. E esse diálogo, muitas vezes, também, nós também gostaríamos de ter com as demais pessoas, mas, de alguma forma, nós não temos. E essa questão da indiferença do nosso próximo para com o próprio próximo, muitas vezes provoca que as pessoas fiquem entristecidas. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia e até mesmo de não isolamento, mas de um distanciamento social. Mas essa questão da indiferença, ela ocorre dentro de um processo pandêmico quanto de um processo não pandêmico. Quantas vezes nós somos indiferentes, não somente à dor do outro, mas ao outro, à alegria do outro? Quantas vezes nós não compartilhamos da alegria, não ligamos ou não mandamos uma mensagem, ou falamos alguma coisa assim? Parece que as pessoas passam indiferentes a essas determinadas situações, e isso joga as pessoas para um processo de marginalidade, de como se... tanto faz se tu estiveres vivo, se tu não estiveres vivo, tanto faz se tu estiveres vivenciando essa ou aquela situação, afinal, todos nós estamos aqui vivenciando situações difíceis. E não é assim. Esse compartilhamento, muitas vezes, é extremamente necessário. E como nós falamos muito na questão na área da inclusão e das acessibilidades, não é? E se nós pensarmos assim, excluídas são todas as pessoas que sentem-se excluídas, não só pessoas com deficiência, mas a inclusão é justamente para todas as pessoas que sentem-se ou estão excluídas. E a indiferença para com o outro e a indiferença para conosco mesmos, porque muitas vezes nós somos indiferentes a nós mesmos, não é, Rick? Quantas vezes a gente não valoriza os nossos potenciais, ou mesmo nós não valorizamos as nossas vulnerabilidades? Não, eu sou mais capaz do que isso. Não, eu sou vulnerável também. Sônia, eu queria até que você continuasse esse assunto. Eu quero fazer só um parênteses. Sim. Para dar um exemplo contundente. Nós somos espíritos encarnados, então nós temos potencialidades, uma delas é o pensamento. Então, nós sabemos que nós podemos emitir fluidos para que a outra pessoa capte esses fluidos. Então, mesmo à distância, nesse momento de pandemia, nós podemos mentalizar uma pessoa através da prece, a irradiação. Mas nós podemos, então nós vamos ter contato com esta pessoa. Então você não está distante, nós estamos distantes de ninguém. Vamos pensar como espíritos imortais que somos. Então nós podemos montar a nossa psicosfera, ou seja, o ambiente, a atmosfera em torno de nós, e aí tem um cuidado, que é outra potência da alma, que é a disciplina do pensamento, para que nós assistamos bons programas, façamos boas postagens nas mídias sociais, mantenhamos um bom diálogo, boas leituras, boas músicas, isso não falta, gente, isso não falta. E, a partir daí, com essa atmosfera boa em torno de nós podemos emitir essa atmosfera para outras pessoas. E isso é através da prece, nós emitimos um fluido, esse fluido vai, fiquem certos de que isso é explicado, Kardec explica isso para a gente, esses fluidos são emitidos. Nesse momento, eu amo muito Sônia Eduardo.
E eu fico muito emocionado, eu estou com eles, tudo, eu estou emitindo, eu estou no Rio de Janeiro, estou em Porto Alegre, eu tenho certeza que esses fluidos estão chegando O lá. corpo E está eles indo no estão Rio, mas o percebendo. coração aqui em Porto Alegre. E eles estão percebendo aqui. Então, a inclusão, o acolhimento, não depende de distância, como Sônia está muito bem explicando, Sônia. Aí você continua, por favor. Não, e é bem interessante, porque hoje nós estávamos estudando também no Evangelho Ah, justamente as questões da caridade. Então, que nós podemos fazer a caridade por pensamento, nós podemos fazer a caridade por ações, e nós podemos fazer a caridade por palavras. Por pensamento, é justamente essa questão da prece, não é de enviar preces, de pensar nas outras pessoas, de valorizar. Nós podemos fazer a caridade através de conselhos, através de diálogo, através de entrarmos em contato com as demais pessoas. Assim, inclusive, nós Sônia, podemos fazer a caridade através do ato. Do ato. não, exatamente, ó, você aí do Teresa d'Ávila, vocês sabem que tem um trabalho muito lindo das peregrinas. Então, as peregrinas estão saindo, acho que hoje, inclusive, né? Você está retornando, né, Sônia? Sim, sim, Né? sim. Então, Mas a ação das peregrinas não é do Teresa d'Ávila, é uma ação individualizada. ih, gente, desculpe, perdão. Mas olha só, vou dizer para você, pessoal do Teresa d'Ávila, da Gremiação, quem estiver assistindo, né? Existe um trabalho das peregrinas que é uma distribuição de alimentos, de ajuda às pessoas em situação de rua. Bom, esse grupo, né, ele deve sair com uma proteção e deve haver orações para eles. E não pensem que essas orações são menos importantes do que o próprio trabalho, a ação ali física sendo feita na rua. O trabalho de oração é tão importante quanto. Então, aquelas pessoas que ficam, vamos dizer assim, na retaguarda, orando para aqueles que estão trabalhando, estão fazendo um trabalho de igual valor. Igual. Inclusive, no domingo, nós estivemos passando por uma pessoa que estava morando, né, um morador em situação de rua, e ele perguntou se alguém tinha algum livro para dar para ele, que ele gostava muito de romance. Então, eu estava até com um informativo que o Eduardo elaborou, informativo, e que o nome do informativo é Simples Assim. Então, até eu peguei e passei para ele, ele agradeceu muito, e até em outro momento, nós não tínhamos outro livro, eu estava com eu entreguei o meu livro, aquele que eu escrevi sobre inclusão e acessibilidades. Eu não entreguei, foi a outra companheira que entregou, e em outra oportunidade eu estive, e ele olhou e disse: mas tu és aquela que escreveu o livro, porque ele reconheceu pela foto. Ele leu, então ele leu. Então, isso foi muito interessante, porque, assim, nós não estamos aqui falando agora para essa questão da valorização desse tipo porque fomos reconhecidos. Não, não é isso. Mas é o quanto, muitas vezes, nós pensamos que estamos fazendo levando algo que é importante, e o mais importante para aquela pessoa é ela ser olhada, ela ser visibilizada, ela se valoriza, ela valoriza a vida porque ela está sendo vista, ela está sendo pensada, não é? E isso é uma questão bem importante. Teve um filme que também nós assistimos na Netflix, justamente quando alguém pergunta para a pessoa que estava dando um prato de comida, e ele pergunta assim: vocês sabem o que vocês estão fazendo quando vocês dão este prato de comida? E o homem responde: nós estamos dando um alimento para a pessoa. Daí a pessoa que está morando em situação de rua, né? Ela pega e diz: não, vocês estão ali
mostrando que nós não somos invisíveis para vocês. Então, isso é muito importante quando tirar as pessoas da invisibilidade. E isso é uma questão de valorizar a vida, porque a partir daquele momento, a pessoa não se sentindo mais invisível, ela se sente vista, ela começa a entender que a vida tem um outro significado, toma um outro sentido, toma uma outra importância, e aquilo pode modificar radicalmente um encaminhamento, não é? Não, e você que está ouvindo a gente agora, se teve uma intuição de ligar para alguém, né, não manda mensagem, não. Não é mandar mensagem de voz, não manda mensagem, não. Liga para essa pessoa. Teve a intuição, lembrou de alguém, liga para ela, conversa um pouco. Então, aquilo que falta para aquela pessoa, às vezes, sair, né, de uma depressão, sair de uma tristeza profunda, de pensamentos que podem levar, né, a alguma crise mais séria. Liga para a pessoa, conversa com ela, faça uma oração. Sai um pouquinho dos emojis também, não é? Porque tem muito emoji, tem muita gente mandando só coraçãozinho, e palminha, e rosto sorrindo. Não, às vezes a pessoa precisa mais do que aquilo, não é? Dê uma palavra, né? Coloque a importância. Oh, senti falta de ti. Oi, como é que tu estás? Como é que tu vais? Não é? Coisa simples. Não precisamos fazer coisa nada muito sofisticado. As pessoas, elas podem estar neste momento desvalorizadas, mas todos nós somos muito importantes. Todos nós temos coisas importantes a fazer nesse mundo. Os espíritos mesmo falam, né? Nós temos a parte que nos cabe nesta obra. Então, todos nós temos importância, todos nós somos importantes. A gente não pode deixar o outro desperceber disso. Então, às vezes, a nossa tarefa justamente é essa, ligar para o outro e lembrar, não, olha, você é importante, eu lembrei de você. Exatamente. Então, muitas vezes eu fico pensando assim, que quando nós falamos em Setembro Amarelo, logo vem assim, vamos falar sobre suicídio, mas há muitas formas de como cometer o suicídio. E aqui eu recordo também daquele livro... Estamos chegando no final, hein, Sônia? Sim, o de Pipas... O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas. Do Hosseini. Onde o pai fala para o filho que justamente o pior de tudo não é o matar, mas é o roubar. Porque no momento em que tu estás... não é o roubar, é o matar. Porque no momento que tu estás tirando... a vida de um pai, tu estás roubando aquele pai de um filho. No momento que tu estás matando um sonho, tu estás roubando daquela pessoa a chance e a oportunidade de ela valorizar a sua vida, de ela se valorizar como pessoa. Então, é importante justamente que a gente possa pensar nisto, que muitas vezes o suicídio não é somente essa questão de pegar, ir lá e dar um tiro na cabeça, e dar um tiro no peito, mas em outras situações há também o suicídio simbólico, o tiro na cabeça, quando tira os sonhos de alguém, o tiro no peito, quando não valoriza os sentimentos daquela pessoa, não é? O comportamento, as atitudes, aquela atitude daquela outra pessoa, quando ela não é valorizada, ou quando simplesmente querem padronizar que todas as pessoas têm de ter exatamente as mesmas atitudes, e não é assim. Não é dessa forma, nós precisamos valorizar a vida. E então, como nós falamos, nós temos pelo menos 1019 motivos para pensar nessas valorizações da vida.
que está dentro de O Livro dos Espíritos. Cada questão é um motivo de valorização da vida. Ali está uma reflexão bastante importante. Nós podemos pensar como é que nós agimos na sociedade, como é que nós agimos conosco mesmos, como nós interagimos com as demais pessoas, como nós interagimos até mesmo com aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Não é? Então, é isso, Henrique. Terminamos, né? O tempo passa, não esqueça, você é muito importante. Se alguém está passando por um momento de crise, converse com ela, encaminhe para alguém, tem o CVV, tem o atendimento fraterno nas casas espíritas, e vamos orar por essas pessoas. Vamos criar uma atmosfera de paz em torno de nós, para que nós possamos transmitir essa atmosfera para o mundo, porque nós podemos transmitir para todos a paz que nós cultivamos em nosso coração. Que assim seja. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e rogamos a Deus e a Jesus que as suas bênçãos estejam sempre conosco e que possamos aproveitar ao máximo e valorizar o quanto ainda nós estamos vivenciando e o quanto ainda nós temos pela frente, vivenciar e descobrir cada vez mais novas formas, outras aprendizagens, outros fortalecimentos para que possamos nos libertar, para que possamos amadurecer, para que nós possamos nos tornar mais dignos de nos dizer filhos de Deus, irmãos de Jesus. Que o amor de Teresa d'Ávila e de todos os amigos espirituais que nos protegem esteja nos amparando e amparando a toda a humanidade encarnada como desencarnada. E até o próximo encontro. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço estar aqui. Fiquem com Deus. Tchau.